Muito bem, nós estamos aqui de volta para dar continuidade a esse comentário bíblico para você no livro do profeta Daniel. Nós acabamos o capítulo 9, que é uma das principais profecias do livro, que fala das 70 semanas. Eu quero dizer para vocês que as 70 semanas tem muitas visões diferentes que você vai achar. A gente que começa a contar a partir do decreto de Artaxerxes no ano 458 e outros começam a contar a partir do decreto de Artaxerxes em Neemias capítulo 2, verso 1. Existem pelo menos também 4 visões das 70 semanas. Existe a visão macabeia, que as 70 semanas começaria no período do exílio, e aí eles calculam até o ano 164, quando Judas Macabeu purifica o templo e a morte de Antíoco Epifânio IV. Essa é uma primeira visão. Há uma segunda visão chamada dispensacionalista, que calcula a partir do decreto de Artaxerxes Esdras 7, as 70 semanas e marca a entrada triunfal, como então a entrada triunfal de Jesus, como cumprimento da 69ª semana. Há também outra visão preteritista que coloca as 70 semanas na destruição do templo no ano 70, o cumprimento da destruição, sendo que os 3 anos e meio seria parte do batismo de Jesus, 3 anos e meio, e os últimos 3 anos e meio no ano 70. Essa visão é preteritista. E tem a futurista, que conta os 70 anos a partir do primeiro decreto de Ciro, não é? Então, alguns contam o decreto de Artaxerxes, outros de Ciro. Então, existe muita discussão. Eu vou mostrar aqui um pequeno mapa para ver se você entende as 70 semanas. Está aí as 4 visões diferentes, não é? Então, dessas 70 semanas. A nossa posição, e que nós já falamos, é essa daqui, que é a ordem de restaurar Jerusalém. Começa a contar a partir de 445 e vai dar o ano 29, a crucificação de Cristo, faltando uma semana. Então, essas são as visões diferentes das 70 semanas, não é? Então seria mais ou menos isso aqui, as 70 semanas, que já completaram 69, abriu-se um parênteses, esse parênteses é chamado período da igreja, e a última semana será o período da grande tribulação. Só para você entender que existem várias posições com relação às 70 semanas Daniel. Nosso objetivo aqui é tentar apresentar basicamente elas, para que você conheça, quando você pegar um livro, estudar sobre as 70 semanas. A nossa posição é que já se cumpriu 69, é a posição futurista, não é? E falta uma semana que será a grande tribulação. Vamos agora ao capítulo 10. Capítulo 10 do livro de Daniel, o preparo de Daniel para as últimas revelações. O capítulo 10 do livro de Daniel faz parte das últimas visões que Deus deu ao profeta, cobrindo também o capítulo 10, 11 e 12. Isso ocorreu 2 anos após o retorno dos judeus à Palestina. Daniel 10, 1 afirma que foi no 3º ano de Ciro. Esse ano é o ano do primeiro ano sai o decreto de Ciro, 538, e aí Daniel vai ter essas visões. Ora, Ciro decretou o regresso dos judeus do exílio no 1º ano do seu reinado. Então, isso aqui são 2 anos depois, corresponde ao ano 536 a.C., capítulo 10 de Daniel. O capítulo 10 contém a descrição da visão. O capítulo 11 vai relatar eventos que tiveram lugar durante o período grego, após a morte de Alexandre, culminando com a perseguição promovida por Antíoco Epifânio. O capítulo 11
parte juntamente com o 12 e descreve os amargos sofrimentos do povo judeu nos eventos finais dos tempos. Esses 3 capítulos finais de Daniel revelam a culminância crescente e a experiência espiritual do profeta, a qual é para todos nós um chamamento para uma vida profunda com Deus. De início, Daniel interpretou sonhos e os eventos de outros, como Daniel capítulo 2, 4 e 5. A seguir, ele descreve visões suas, capítulo 7. Ele é tanto transportado em visão a outro país, capítulo 8. E segue a visita a um dos mais elevados anjos de Deus, capítulo 9, Gabriel. Por fim, o profeta tem uma visão do próprio Filho de Deus na sua pré-encarnação, capítulo 10. E foi, portanto, para Daniel uma experiência espiritual sempre crescente, como deve ser para cada um de nós. A expressão progressiva de Daniel com Deus foi revelada uma palavra, Daniel 10:1. Há um Deus no céu que pode revelar o futuro, bem como qualquer assunto que for da sua vontade. Uma palavra revelada do céu é algo maravilhoso, certo e infalível. Daniel também sentiu aflição. A aflição da alma de Daniel é a razão do seu lamento, acompanhado de jejum, certamente explicado no primeiro verso. No terceiro ano de Ciro, ocorre que por volta do terceiro ano de Ciro, a obra iniciada da reconstrução do templo fora embargada. Daniel, como patriota, membro da nação eleito, preocupava com o seu futuro, como já vimos patenteado na sua oração no capítulo 9. A perseveração de Daniel na oração e no jejum por 21 dias agora ocasionou a resposta divina. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-se perante Deus, foram ouvidas as tuas palavras, por causa das tuas palavras é que eu vim. Daniel 10:12. Nesse verso, vemos que nossas palavras ditas em oração são ouvidas no céu. Nós vamos também ter uma teofania aqui do Antigo Testamento, comparando os versos 5 e 6 com Apocalipse 1, 13 a 16, entendemos que Daniel teve uma visão do Senhor Jesus, tal qual João na ilha de Patmos. No capítulo 12, versos 6 e 7, um anjo apela para o conhecimento superior desse ser que Daniel contemplou. Nessa visão, do capítulo 10 a 12, 2 anjos estão em pé às margens do rio Ulai, e em cada margem, mas esse ser celestial superior está acima das águas do rio, Daniel 12:7. O termo sobre as águas é literalmente acima das águas do rio. O ser referido em Daniel 10, 5 e 6 é sem dúvida o mesmo que ordenou Gabriel que explicasse a Daniel a visão no capítulo 8, onde nós lemos Daniel 8:16. Daniel 10:7 mostra que podemos ver e ouvir algo da parte de Deus em um grupo em que as demais pessoas não vejam nem ouçam. Fato parecido aconteceu com Paulo na sua conversão na estrada de Damasco. Os que estavam viram a luz, sem contudo perceber a sentido da voz que falou comigo, Atos 2:9. Isso acontecer ainda hoje, nós podemos ver algo e outros não verem. E isso é segundo a vontade e o plano de Deus. Vamos então entender Daniel 10. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada, olha só a palavra revelada aqui, como aparece no livro de Revelação. Foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. Beltesazar, esse nome aparece 8 vezes no livro, e a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. Essa guerra prolongada era uma guerra que ia haver entre o Reino do Sul, o Egito e Síria, que ia constantemente lutar pelo território da Palestina. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão.
Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas, 21 dias. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. 3 semanas Daniel esteve orando, aflito, até que se cumpriu. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do rio Idequel. Esse rio Idequel é o Tigre, é um dos rios que aparece também em Gênesis, no capítulo 2. O rio Eufrates, o Idequel, que é o Tigre, não é? Então, ele estava na borda desse rio Idequel, e levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho. Esse homem vestido de linho é uma teofania, uma cristofania, na verdade, não é? Levantei os meus olhos e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. O ouro fino de Ufaz era um ouro valioso. E o seu corpo, o corpo desse homem era como turquesa, pedra azul. E o seu rosto parecia um relâmpago. Que visão, né? O rosto parecia um relâmpago. E os seus olhos como tochas de fogo. Os olhos como tocha de fogo. Vai lembrar o Apocalipse 1, a visão de Cristo, que os olhos é como chamas de fogo, aqui é tochas de fogo. E os seus braços, seus pés como cor de bronze, né? O braço dourado como cor de bronze. Alcaçado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. É uma visão tremenda desse ser a quem Daniel vê, que muitos apontam como uma cristofania. E só eu, Daniel, vi aquela visão, só ele que viu. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se, né? E apesar de eles não ver, sentiram a presença gloriosa, e a presença veio sobre eles um temor que os levou a se esconderem. Fiquei, pois, eu só, e vi essa grande visão, e não ficou força em mim. Ele viu essa visão, e ele diz que a força sumiu dele, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio. Ele perdeu todas as forças e foi caindo, e não retive força alguma. Caiu toda a sua força, ele não retive. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. Ele ouviu e caiu, quase que anestesiado, com o rosto em terra, prostrado, diante desse ser que tinha sua roupa como um linho, né, fino, seu corpo como turquesa, seu rosto como um relâmpago. Ele caiu profundamente adormecido. Eis que uma mão me tocou e me fez que movesse sobre os meus joelhos. Ele agora se move sobre os joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Ele ficou prostrado ainda quando essa mão o tocou. Primeiro ele caiu totalmente prostrado, depois sentiu uma mão que o tocou e fez que ele ficasse de joelhos com as palmas das mãos, né, sobre as palmas de minhas mãos, e me disse: Daniel, homem muito desejado. Outras traduções traz: Daniel, homem muito amado. Está atento às palavras que vou te dizer, e levanta sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado, o enviado de Deus para falar. E falando ele comigo essa palavra, eu estava tremendo. Daniel tremia ali na presença da figura celestial que lhe apareceu. Eu estava tremendo, né? Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus,
são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Esse é um ser angelical que veio por causa das palavras que Daniel aplicou, mas o príncipe do reino da Pérsia, e aqui alguns dizem que é um ser celestial, né? Mas não é exatamente talvez o Cristo, porque o príncipe do reino da Pérsia não ia se opor a ele, mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de fronte de mim 21 dias. 21 dias. No primeiro dia, Daniel começou a orar, foi ouvida a sua oração, mas quando o ser angelical vinha com a resposta, o príncipe do reino da Pérsia, que é uma expressão de que é Satanás, não é? Por trás de forças ali, sempre existe uma batalha no céu. O príncipe do reino da Pérsia se pôs de fronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos principais príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então parece que houve uma certa batalha, que a resposta a qual Daniel esperava levou 21 dias, porque havia essa figura do príncipe da Pérsia, que se pôs em frente de mim 21 dias, e eis que Miguel é o protetor, guardião, o arcanjo das tropas de Israel, né, ou de Deus. Então Miguel saiu, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar e ficou ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiro dia, porque a visão é ainda para muitos dias. Parece que esse ser também todo angelical, alguns dizem que é o próprio Gabriel, outros dizem que é Cristo, mas porque que o príncipe da Pérsia ia se opor a ele, ou tentar impedi-lo, e Miguel precisaria livrá-lo, não é? Então agora vim para te fazer entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias, nos últimos dias, né? Derradeiros dias quer dizer últimos dias, e a visão é para muitos dias. Então olha que visão Daniel vai ter. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. E eis uma, como a semelhança dos filhos dos homens, me tocou nos lábios. A semelhança filho dos homens, esse sim parece mesmo o Senhor Jesus. Eis como a semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então abriu a minha boca e falei, e disse que aquele que estava diante de mim, Senhor meu, por causa da visão, sobreviram dores e não me ficou força alguma. Aqui, esse filho do homem toca nos lábios, faz lembrar Isaías, quando um dos serafins com uma tenaz tocou nos lábios e purificou os lábios dele. Daniel diz que ficou emudecido no verso 15, 10, 15, e aí esse semelhante filho do homem tocou-lhe nos lábios, como é bom quando o Senhor toca nos nossos lábios. Então abri a minha boca e falei, e disse que aquele que estava diante de mim, Senhor meu, por causa da visão, sobreviveram dores e não me ficou força alguma, as forças lhe faltaram. Como, pois, pode o servo desse meu Senhor falar com aquele meu Senhor? Olha só, o servo de meu Senhor falar com aquele meu Senhor, que apresenta dois senhores, não é? Vai lembrar o Salmo 110, disse o meu Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha por escabelo os teus inimigos. Como, pois, pode o servo desse meu Senhor falar com aquele meu Senhor? Porque quanto a mim, desde agora, não resta força em mim e não ficou em mim fôlego. Até o ar faltou ali, ele diz que não ficou nem o fôlego. Né? Daniel vai ter, se não ficou o fôlego, é uma experiência quase que de um arrebatamento, como Paulo também experimentou, sendo arrebatado até o terceiro céu, como também João experimentou, e ele
Quando diz que não ficou fôlego, é que praticamente saiu-lhe todas as forças do corpo, e é como se ele tivesse saído do seu corpo, né? Não lhe ficou fôlego nenhum em mim. E uma coisa semelhante de um homem me tocou outra vez e me confortou. E disse: não temas, homem muito desejado. Paz seja contigo. A paz aqui é o Shalom. Anima-te sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: fala, meu Senhor, por que me confortastes? É quase que uma experiência que Daniel teve fora do seu próprio corpo, como um arrebatamento. Ele começa a ver coisas aqui, e falando ele comigo, ofereci: fala, meu Senhor, porque me confortasse. E disse: sabes porque eu vim a ti? É a pergunta. Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo, eis que virá o príncipe da Grécia. Olha a menção Persa e Grécia, tem a ver com o capítulo de número 8, quando ele vê tanto o carneiro como o bode peludo, e ficando e saindo, eis que virá o príncipe da Grécia. Por trás desses príncipes existiam, parece que, forças espirituais, mas eu te declarei o que está escrito na escritura da verdade, e ninguém há que esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe, não é? Então são figuras aqui, ou seja, de príncipe que é mencionado, como principados, tanto o príncipe da Pérsia, como o príncipe da Grécia, como Miguel, vosso príncipe, não é? Que é chamado aqui Miguel como príncipe do povo de Israel. Vamos agora para o capítulo de número 11, não é? Concluímos o capítulo 10, esses 21 dias que Daniel esperou a resposta, sua experiência com esse ser angelical e o que está sendo dito a ele. Agora, eu, pois, no primeiro ano de Dario, agora nós voltamos, o capítulo 11, volta para o primeiro ano de Dario, como capítulo 9. O capítulo 10 é no terceiro ano de Ciro. Agora é outra visão, voltando cronologicamente, junto com o capítulo 9. Eu, pois, no primeiro ano de Dario, medo, levantei-me para o animar e fortalecer. Daniel foi um dos maiores receptores da mensagem profética. No capítulo 11, a profecia anuncia grandes acontecimentos históricos, pois Deus queria dar uma garantia ao seu povo, que Ele é o grande e soberano do universo e está no controle de tudo. A profecia também explica que chegaria um momento que alguns do povo de Deus recorreriam ao uso de meios violentos para libertar-se do domínio do reino pagão ou reino egípcio. Os judeus procuraram a ajuda do rei da Síria para libertá-los de seus opressores egípcios atuais, mas não saberão que o rei da Síria os oprimirá muito mais que o Egito. A profecia acrescenta Antíoco Epifânio, rei da Síria, que se insurgirá contra a Santa Aliança para profanar o templo de Deus. Os fiéis lutarão desesperadamente, mas serão mortos pelos inimigos. Aqui volta aquela visão das 70 semanas, a visão macabeia, não é? Vale lembrar que Deus usa a experiência dos tempos difíceis, experimentado pelo seu povo, para refinar seu caráter. Acreditas que a profecia também se refira aos macabeus, que era descendente da família de um sacerdote judeu chamado Matatias. Então vamos ver esse capítulo agora de número 11, capítulo 11. O livro de Daniel, o tema da história bíblica, abrange o Império Persa no Novo Testamento, descrito de antemão, através da palavra profética da parte de Deus, compreendendo também o período interbíblico, que é aquele período entre o Antigo e o Novo Testamento. Até o verso 35, temos o futuro imediato de Israel em relação às nações vizinhas. Do verso 36 em diante, no capítulo 11,
Temos o futuro remoto de Israel ligado ao tempo da angústia de Jacó, da qual Jeremias menciona no capítulo 30, verso 7. E também o que há de acontecer a Israel nos últimos dias, capítulo 10, verso de número 14. Nos primeiros 35 versos, cobre quase 500 anos da história bíblica. Vai de Ciro, o persa, em 539 a.C., e no final da independência do reino de Israel sobre os irmãos Macabeus no ano 63 a.C., quando então Pompeu, do Império Romano, acaba tomando a Palestina, quando Roma então assume o controle da nação. As predições aqui mencionadas cumpriram-se fielmente, apesar das proferidas centenas de anos antes. Só no grande Deus pode fazer isso. Então, do ano 539 a.C. até o ano 332, quem governa são os medo-persas, e a Palestina está sob o domínio do Império Medo-Persa. Aí vem Alexandre o Grande, conquista, derrota os persas, e Alexandre o Grande, 332, apesar que Alexandre morre em 323, aí é dividido, né, os seus sobre 4 generais, 323 a.C., e aí nós temos, ora, a Palestina dominada pelos egípcios, Ptolomeus, ora, pelos Seleucos, no norte, a Síria, da onde vem Antíoco Epifânio. Aí nós temos a Revolução dos Macabeus, do ano 167 a.C. até o ano 63, e Roma então toma o poder e domina até a destruição do templo no ano 70 depois de Cristo, e no ano 135, Adriano, o imperador, então fez com que os judeus saíssem novamente da Palestina. Então aqui nós vamos ter as profecias sobre esses reinos. Vamos lá, capítulo 11. Eu, pois, no primeiro ano de Dario, Medo, levantei para animar e fortalecer, e agora te declarei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia. Está vendo que menciona os reis da Pérsia? Esses 3 reis que estarão na Pérsia foram Assuero, filho de Ciro, né, que reinou de 529 a 522 a.C., depois Artaxerxes I, de 522 a 521, e finalmente nós vamos ter Dario II, filho de Artaxerxes, que reinou em 521 a 485. Também vamos ter Assuero, que se tornou o esposo de Esther, que reina de 485 a 465, e depois o filho dele, né, que vai reinar, Xerxes II. A história às vezes chama também Assuero de Xerxes II, por causa do Xerxes I, em 522 a 521. E aqui vai terminar a história dos persas, não é? Eles vão reinar, esses 3 reis que ele está mencionando. O quarto, 3 reis, seria Assuero, Artaxerxes, Dario II. O quarto é Assuero. E o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, esforçando-se com riqueza, agitará todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio, e fará o que lhe aprouver, mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado, e será repartido para 4 ventos. Esse rei, Alexandre. Os 4 ventos são os 4 generais, não é? Cassandro, Licímaco, Seleuco e Ptolomeu, os 4 ventos do céu, mas para sua posteridade nem tão pouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros. E fortalecerá o rei do sul é o rei do Egito, os Ptolomeus. Um dos seus príncipes, ele se fortalecerá mais do que ele, reinará, e domínio grande será o seu domínio.
Mas ao cabo de ano eles se aliarão, a filha do rei do sul virá o rei do norte. Aqui essa descrição, né? O rei do sul e o reino do norte. O rei do norte está se referindo à Síria. E fortalecerá o rei do sul, e um dos principais se fortalecerá mais do que ele reinará, o domínio será grande o seu domínio. Aqui temos a história descrita sobre os reinos do Egito, reino do sul, e da Síria, reino do norte, até a época do Antíoco Epifânio, chamado o Anticristo do Antigo Testamento. Depois da morte de Alexandre, esses dois reinos, né, os Ptolomeus e os Seleucos, além de estarem constantemente em guerra, subjugaram alternadamente o país de Israel. O rei do sul, verso 5, que é mencionado aqui, não é? E se fortalecerá o rei do sul, se refere a Ptolomeu Lagos, o primeiro rei do Egito após a morte de Alexandre em 323 a.C. A referência, um de seus príncipes, diz respeito a Seleuco I, ou Nicator, que tornou-se o primeiro rei da Síria após a morte de Alexandre. O território da Síria era então muito mais amplo do que é atualmente. O Egito, como é mencionado no verso 8 e 9, é mencionado por seu nome no verso 8 e identifica com o reino do sul do verso 9. Vamos continuar, mas ao cabo de anos, eles se aliarão, a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado, mas não conservará a força de seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e os que tiverem trazido a seu pai, e o que fortaleceria aqueles inimigos. Parece que houve um casamento para tentar fortalecer esses dois reinos, não é? Mas do renovo das suas raízes, um se levantará em seu lugar e virá com o exército e entrará nas fortalezas do rei do norte e operará contra eles e prevalecerá. E também os seus deuses, esses deuses que eles adoravam, com a multidão das suas imagens e com seus utensílios preciosos de prata e ouro, levará cativos para o Egito. Note que o reino do sul é o Egito. E por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte. Olha só, quando ele conquista, ele leva cativo aqueles deuses, não é? Para o reino do sul, esses deuses. E entrará no reino do sul e tomará para a sua terra. Mas seus filhos intervirão e reunirão grande número de exércitos, e um deles virá apressadamente, e inundará e passará, e voltando levará a guerra até a sua fortaleza. Note que ocorre uma guerra entre o reino do norte e do sul, e quem é que se encontra no meio? O território de Israel, Palestina, que ora vai pertencer ao Egito, e tem hora que vai pertencer ao reino do norte, a Síria. Então o rei do sul se exasperará e sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte, e ele porá em campo grande multidão, e a multidão será entregue nas suas mãos. Agora, do verso 13 a 19, requer-se os segundos fatos da história secular. Antíoco III, também chamado Grande, que reinou na Síria de 223 a 187 e conquistou a Palestina, no verso 16 do capítulo 11. O rei sírio, que se trata do verso 18, é a segunda história secular Seleuco IV, chamado Filopator, que reinou de 187 a 176. Vamos ver então agora do verso 13. Diz assim: porque o rei do norte tornará e porá um campo uma multidão maior do que a primeiro, e ao cabo de tempo, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército, com muita fazenda. Então aqui está mencionando esses reinos aqui lutando entre o sul e o norte.
E naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul, o Egito, e os filhos dos prevaricadores do teu povo se levantarão para confirmar a visão, mas eles cairão. E o rei do norte virá, e levantará baluartes, e tomará a cidade forte, e os braços do sul não poderão subsistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força que possa subsistir. Aqui o reino do norte triunfa, né? O Antíoco III, o que, pois, há de vir contra ele, fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá permanecer diante dele. E estará na terra gloriosa, que a terra gloriosa é Israel, e por sua mão se fará destruição. E porá o seu rosto para vir com força de todo o seu reino, e com ele os retos, e fará aquele aprovar, e lhe dará uma filha das mulheres para corromper. Mas ela não subsistirá, nem será para ele. Parece que algum casamento aqui tratado para ver se subsistia. Depois virará o seu rosto para as ilhas e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele e ainda fará tornar sobre ele o seu opróbrio. É interessante os detalhes e as inscrições que é dado aqui. Por isso que muitos acreditam que Daniel foi escrito no 2º século, para retratar com tantos detalhes assim. Porém, a maioria crê que Deus era poderoso para revelar. Note que vai revelando, né, o que iria acontecer. Agora, do verso 21 ao 35, nós vamos ter o procedimento nefasto de Antíoco Epifânio, também chamado o quarto, que reinou na Síria de 175 a 164. Esse foi o grande torturador de Israel e é chamado na profecia, no verso 21, de um homem vil. A seu respeito, nós vamos ver mais. A guerra de Antíoco contra o Egito é historiada profeticamente nos versos 25 a 27 e 29. Os dois reis mencionados no verso 27 são Antíoco Epifânio da Síria e Ptolomeu VI do Egito. Esses dois reis rivalizaram um com o outro em traição. No verso 28, vemos Antíoco quebrando a aliança que fizera com os judeus. Nessa ocasião, ele profanou o templo de Jerusalém e erigiu nela uma imagem, no verso 31. Os versos 29 e 30 fala da invasão do Egito por Antíoco, que onde teve de retirar-se obrigado, que foi pela esquadra romana, os navios de Quitim, que é o verso 30. Dos versos 32 a 35, descreve os feitos heróicos da nação israelita sobre os irmãos Macabeu, que iniciaram a revolta dos judeus contra Antíoco em 167. Nesse mesmo verso, vemos duas classes de judeu durante a época da revolta contra Antíoco: os infiéis que se uniram ao inimigo e o restante fiel que buscou a Deus. Vamos ver então do verso 20. Em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecador pela glória real, mas em poucos dias será quebrantado, e isso sem ira e sem batalha. Depois, agora verso 21, começa Antíoco Epifânio IV. Depois se levantará em seu lugar um homem vil. Esse homem vil é o anticristo do Antigo Testamento, ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Note que ele usa de engano. E com braços de uma inundação serão arrancados diante dele e serão quebrantados, como também o príncipe do concerto. Ele vai quebrar até o príncipe do concerto. E depois do concerto com ele, usará de engano e subirá e será fortalecido com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará que nunca fizeram seus pais,
nem o pai e seus pais repartirá entre eles a presa e os despojos e a riqueza, e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Verso 25 agora. E suscitará a sua força e o seu coração contra o rei do sul. O rei do sul é o Egito, que é Ptolomeu VI. Com um grande exército, e o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá a derrota do Egito, porque formarão projetos contra ele, e os que comerem os seus manjares o quebrantarão, e o exército dele se derramará, e cairão muitos transpassados. Muita gente morre nessas guerras aqui entre a Síria e o Egito. Também esses dois reis terão o coração atento para fazerem o mal, e uma mesma mesa falarão a mentira. Dois reis aqui, Antíoco Epifânio IV e Ptolomeu VI, são os dois reis que ele menciona. Ele, porém, não prosperará, porque o fim há de ser no tempo determinado. Então tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra o santo concerto. Está vendo? Ele será contra Israel, e fará o que lhe aprovar, e tornará para a sua terra. No tempo determinado, tornará a vir contra o sul. Mas não será a última vez, como foi na primeira, porque virão contra ele navios de Quitim. Esse navios de Quitim era de Roma, que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra o santo concerto, e fará como lhe apraz, e ainda voltará, e atentará os que tiverem desamparado o santo concerto. Ele vai vir contra Israel, contra Jerusalém, e sairão a ele uns braços que profanarão o santuário. Ele vai profanar o santuário, ele vai colocar uma imagem de Zeus ali em Jerusalém, no templo, e a fortaleza, e tirarão de contínuo sacrifício, estabelecendo abominação desoladora. Essa abominação desoladora era a imagem de Zeus no templo. Essa abominação, ele também sacrificou uma porca ali no templo. E os violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece a Deus, seu Deus, se esforçará e fará proezas. Esse é um verso bem conhecido. Muitos pregadores gostam de usar essa expressão. O povo que conhece seu Deus se esforçará e fará proezas. Amém? Esse aqui, se esforçará e fará proezas, também se refere aos macabeus, aqui do verso 32 em diante. Eles vão se esforçar para retomar a sua terra. Os macabeus vão lutar. Nos dias desse anticristo, haveria judeus infiéis, mas também um grupo fiel, 144 mil marcados para testemunhar aqui na terra durante a grande tribulação. Apocalipse 7 fala isso. É possível também que Hebreus 11, 35 a 39 seja uma referência dos tempos turbulentos da nação judia sobre a ofensiva dos macabeus. Então vamos ver aqui, o povo que conheceu Deus se esforçará e fará proezas, e os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada, e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo por muitos dias. E caindo eles serão ajudados com um pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas, e alguns dos sábios cairão para serem provados, e purificados, e embranquecidos até o fim do tempo, porque este será ainda no tempo determinado. Note que para todas as coisas existe o tempo determinado pelo Altíssimo. E ele vai profetizando desses reis. Verso 36.
E esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, blasfêmias que ele vai pronunciar, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Muitos gostam de ver o verso 36 em diante como o tempo do anticristo, quando ele se levantar. Então, até o verso 35, muitos indicam que era o tempo de Antíoco Epifânio. Mas o verso 36 em diante mostra que será o tempo da grande tribulação. O anticristo que virá, esse rei fará conforme sua vontade, se levantará, se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo está determinado será feito. Até que a ira, ou os 7 anos da ira da 70ª semana se complete. Olha verso 37, e não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres. Muitos dizem que talvez o anticristo será um homossexual baseado em Daniel 11:37, porque ele não terá o amor das mulheres. Então, talvez seja alguém, o anticristo, muitos dizem, talvez será uma espécie de homossexual, não é? Ele não terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Continuando, verso 38, mas ao Deus da fortaleza honrará em seu lugar, e a um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro, e com prata, e com pedras preciosas, e com coisas agradáveis, um Deus que não conheceram. Ele mesmo se assentará querendo ser adorado como Deus, e haver-se-á com castelos fortes, com auxílio do Deus estranho. Esse Deus estranho, talvez é uma referência ao diabo, a Satanás. Se olha só, e haver-se-á castelos fortes, com auxílio do Deus estranho, ao que reconheceram, multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. Ele vai negociar na terra, vai tomar domínio da terra de Israel. Verso 40, e no fim do tempo, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte o acometerá com carros e com cavaleiros, e com muitos navios, e entrará nas terras, e as inundará e passará. Alguns vê também uma batalha aqui, como a batalha do Armagedon, e entrará também na terra gloriosa, a terra de Israel, e muitos países serão derribados, mas escaparão das suas mãos, estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Estenderá a sua mão às terras, e a terra do Egito não escapará, e apoderar-se-á dos tesouros de ouro, e da prata, e de todas as coisas desejáveis do Egito, e os líbios e os etíopes os seguirão. Ele vai fazer uma coligação, vai tomar o Egito, o ouro, a prata do Egito, mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairão com grande furor para destruir e extirpar a muitos. Muitos vezes do Reino do Norte e do Oriente, como as tropas vindo para pelejar na batalha do Armagedon. E armará as tendas do seu palácio entre o Mar Grande e o Monte Santo. O Monte Santo é o Monte Sião, e glorioso, mas virá o seu fim e não haverá quem o socorra. Quem vai trazer o fim dele é o próprio Cristo, que porá fim à grande tribulação. Amém? Com isso nós concluímos o capítulo 11, voltamos para um próximo vídeo, para o capítulo 12. O capítulo 12 não é muito longo, apenas 13 versos, mas aí nós concluiremos o livro de Daniel. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo
Estude mais capítulo 11, leia também comentários, procure aprender a palavra de Deus. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Deus nos abençoe. Amém.